Atuo em banco, mas quero fazer transição de carreira. Cara, esse é um perfil que aparece muito aqui com a gente, né? Como fazer transição de carreira? Muitas vezes as pessoas acham que vão começar já a ganhar dinheiro de cara, que é só ali fazer, né, falar com alguns poucos clientes, já vai começar, e não é bem assim. Como prospectar clientes para o planejamento financeiro? E aí, Luiz? Essa é a pergunta de 9 em cada 10 planejadores. Esse é o grande desafio. Ainda tenho receio de cobrar por fazer planejamento financeiro. Não me sinto seguro. Essa é clássica, hein, Luiz? Essa é clássica. Fala turma, e aí beleza? Estamos aqui hoje com Lenilson, que é nosso planejador financeiro, parceiro aqui do Meu Vista, e a gente vai trazer aqui as principais perguntas dos planejadores financeiros que a gente vai responder aqui para vocês. Hoje quem vai fazer as perguntas aqui, o Lenilson, escolheu algumas perguntas e a gente vai responder aqui para você. Atuo em banco, mas quero fazer transição de carreira. Cara, esse é um perfil que aparece muito aqui com a gente, né? Tem gente que está insatisfeito com o banco, que gostaria de atuar de uma maneira diferente, ou já atuou em banco durante muitos anos e está buscando uma nova oportunidade. A dica, acho que a primeira que eu vejo que é importante dar para esses bancários, primeiro, você já construiu ali uma rede de relacionamento e de confiança muito grande com os seus clientes. Então, a transição para o planejamento financeiro ela se torna muito mais simples, porque você já tem o background, o conhecimento sobre investimentos, o conhecimento sobre aí, talvez alguns padrões de consumo desse cliente, relacionamento com o cliente e, principalmente, confiança. Eu acho que esse é um aspecto muito importante no trabalho de planejamento financeiro. Exato. Eu que fiz a transição de banco, né, já fui bancário por 12 anos, eu tenho a percepção de que a maior parte das pessoas que são bancários e querem se tornar planejadores financeiros, eles querem deixar de pender a gangorra de conflitos de interesse somente para a instituição e balancear um pouco mais. Então, acho que a carreira de planejador financeiro, nesse sentido, é ideal. Quase um alívio, né? É uma paz, porque de fato, quando você atende planejador no formato de planejamento financeiro, não tem conflito de interesse. Você tem um contrato pré-definido com o seu cliente e acabou. Você só vai defender os interesses do cliente, porque ao final o seu honorário já está muito bem definido. Você não tem que ficar ofertando produtos, capitalização. E sabe uma coisa curiosa? Eu já escutei de muitos bancários, eu já atendo algumas pessoas próximas, familiares, mas eu não sei como cobrar, eu não sei, ou às vezes eu tenho até receio de cobrar. E ajudam porque de fato gostam, por serem bancários, por atuarem no mercado financeiro, acabam se tornando referência ali talvez num ciclo de amigos, num ciclo de parentes, de pessoas próximas, mas ele tem dificuldade de cobrar ou de como fazer. Então, eu acho que muitas vezes, e eu já até falei para algumas das pessoas, você tem que vender produtos que muitas vezes você não acredita, né? Como você deu aí alguns exemplos. Exato. Você tem que bater a meta do banco. Fazer planejamento financeiro é muito mais fácil. Você vai ajudar as pessoas porque ela realmente precisa, sem ter conflito de interesse, sem ter que vender produtos que talvez você não acredita. Então, você já tem ali a estrutura necessária, o background. Se você conseguir aliar isso com o método, com o processo de venda e com a entrega, a rampagem que a gente vê de um bancário ou de um ex-bancário, ela é muito rápida para quem realmente incorpora o processo. E eu acho que também dentro dessa dúvida tem uma implícita, né, Luiz? Sou bancário, quero fazer a transição para planejamento. Eu acho que automaticamente tem outra dúvida implícita que é a seguinte dúvida. Quero fazer a transição, mas eu sei que no começo eu não terei a mesma renda que eu terei sendo bancário. Verdade. E isso faz com que eu tenha que atuar como planejador financeiro até que a receita como planejador seja suficiente para poder pedir demissão do banco. Isso é possível, Luiz? E eu acho que muitas vezes isso não vai acontecer. Acho que como qualquer transição de carreira, por mais que ela é uma transição muito paralela, você não está mudando de mercado, não é uma coisa muito abrupta, talvez é necessário você dar um passinho para trás para, a gente falar aquele famoso pegar impulso, né? Exato. E aí você vai começar então a acelerar na sua carreira. Então acho que o importante é você tatear, começar a ter os seus primeiros clientes, conhecer o método, o processo,
Aí, aos poucos, assim, a alavancagem ela só vai acontecer de fato quando você se dedicar 100% a isso. Mas claro, ter ali seus primeiros 5, 10, 15 clientes, acho que é possível, né? Você tem uma experiência com isso, né? Ter ali o trabalho como planejador, assessor e conseguir equilibrar essas duas atividades. Sim, o plano de negócio é totalmente viável se fazer enquanto você está em uma outra instituição. É claro, vai dedicar tempo, vai dedicar suor, vai dedicar trabalho e, obviamente, vai requerer algum sacrifício da sua parte. Sim. Não tem segredo. Mas é totalmente viável enxergar a viabilidade de ser planejador como uma outra carreira durante o tempo que você está como bancário. Acho que é totalmente possível, foi assim que eu fiz, por exemplo. Então, é totalmente possível. Você que trouxe essa dúvida agora. Vamos para a próxima? Bora lá. Vamos lá. Quero fazer a transição de carreira e atuar como planejador. Como fazer? Excelente pergunta. E aí, Luiz? Como fazer transição de carreira? Muitas vezes as pessoas acham que vão começar já a ganhar dinheiro de cara, que é só ali fazer, né, falar com alguns poucos clientes, já vai começar, e não é bem assim. Não. A gente sabe que, como qualquer carreira, né, algumas carreiras tem que fazer curso superior, tem que ficar 4, 5, 6 anos estudando para conseguir começar a ter uma carreira. Para ser planejador financeiro, você não precisa dedicar tanto tempo, não vai demorar tantos anos, mas sim tem que ter uma dedicação mínima. Exato, até porque depende do contexto de cada pessoa, de onde ele está vindo, qual é o background que ele tem. No Brasil, hoje em dia, para ser planejador financeiro, não existe, como você mencionou, uma graduação. Existem certificações para te dar um selo de qualidade de planejador, mas não é obrigatório ter um conselho de classe fiscalizando o trabalho do planejador. Então, se você entende que você tem as competências e habilidades para se tornar um planejador, você já pode pensar sim que planejamento financeiro pode ser uma carreira para você. Mas não existe uma fórmula pronta, né, Luiz? Mas eu acho assim, uma coisa que ela é imprescindível é dedicação. Exato. Não adianta você querer fazer pouco e esperar grandes resultados. Isso não vai acontecer. Então, se você quer fazer a transição de planejador financeiro, como o Lenilson falou, se você já atua no mercado financeiro de alguma forma, você já tem uma importante base, um background para você começar. Agora, para que essa transição ocorra, é necessário que você se dedique, treinamento, curso, captação de clientes, falar com várias pessoas, com vários leads, né? Então, acho que tem algumas dicas, né? Acho que você tem uma experiência legal nisso, né, Lenilson? Eu acho que vale a pena dizer, porque o planejador financeiro, como quer fazer a transição, ele pensa que ele vai só fazer atendimentos. Ele vai sentar, vai ter um cliente para ele atender e ele vai ser feliz assim. Assim como qualquer profissão independente, um planejador financeiro, ele vai ser um empresário, né? Vai ser um empresário, ele vai ser um empresário. Ele vai ter que fazer o atendimento do planejamento financeiro, ele vai ter que ser o comercial, ele vai ter que captar clientes, afinal, se ele não captar clientes, ele não vai trabalhar, ele não vai ganhar dinheiro. Ele vai ter que, muitas vezes, se posicionar no digital, produzir conteúdo, se ele não quiser apostar somente no offline, vai ter que fazer atividades administrativas, de back-office, de gestão. Então é uma atividade que você precisa ter gestão de tempo, apostar muito, ser muito organizado na gestão de tempo. Então eu, por exemplo, no meu caso, é um desses cases de sucesso. Eu vim da assessoria de investimentos, fiz essa transição de carreira e realmente é um desafio hoje em dia. No começo é um desafio você ter a capacidade de administrar a sua agenda para que você consiga colocar cada atividade de prospecção, de gestão, de follow-up, de atividades que são rotineiras do atendimento do seu cliente dentro de uma agenda que você consiga administrar. Então, acho que são desafios que quem quer fazer a transição de carreira precisa pensar se de fato isso é para você. Acho que é um pouco sobre isso. Até porque se você não pensar dessa forma, você não consegue escalar o seu trabalho. Então, provavelmente muitos planejadores que começam trabalhando, atendendo 1, 2, 3, 5 clientes, começam a achar que a agenda não comporta mais atender novos clientes. Então, ter uma plataforma como a Mil Vista, por exemplo, me fez, como planejador,
conseguir organizar a vida de planejador para poder escalar, atender 20, 30, 50 clientes e poder ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter sendo planejador financeiro. E eu vou falar uma coisa, assim, eu tenho uma perspectiva que ela é muito pessoal, tá? Mas eu gosto da ideia de... tem muitas pessoas que acreditam que eu vou trabalhando aqui paralelamente, vou ter aqui 3, 4, 5, 10, 15, 20 clientes. Quando eu chegar em 20 clientes eu vou conseguir então fazer essa transição, trocar, porque eu já consigo talvez equilibrar a renda que eu tenho numa outra carreira. Mas isso é muito difícil de acontecer, você conseguir ter dedicação suficiente a 2 carreiras. E o que você arriscado. Eu sou daquele que faz sentido para você, vai de cabeça. Começa, faz ali os seus primeiros testes, começa a ter ali os seus primeiros clientes, estuda um método, estuda e se desenvolve e vai para cima. E vai. Quando a gente só tem uma única opção, as coisas têm muito mais chance de você conseguir se dedicar e realmente é aquilo que você precisa e vai fazer o possível para dar certo. É isso aí. Mais uma pergunta aqui. Como prospectar clientes para o planejamento financeiro? E aí, Luiz? Essa é a pergunta de 9 em cada 10 planejadores. Esse é o grande desafio. Eu acho que a primeira coisa que eu falo é vender é um desafio. Né? Acho que vender é um desafio. Mas ele faz parte do processo do planejamento financeiro. Mas a boa notícia é que com o tempo ele vai melhorando, vai se tornando mais fácil, você vai aprendendo ferramentas, técnicas, mais confiança para conseguir vender cada vez melhor. Né? Mas existem ferramentas, existem estratégias que podem ajudar nesse processo. Né? Mas acho que um ponto importante, né, deixar claro como, né, o Lenilson já falou anteriormente, a carreira do planejador financeiro é você ser uma eu-presa. Né? Você vai ter que lidar com a venda, com a entrega, com o planejamento, com o pós-venda, com o marketing. Então é importante você dominar ferramentas, não só aprender a ser um bom planejador financeiro, como tem que também ser um bom vendedor. Aí, Lenilson, que dica você tem de vendas? O que você acha que pode ser importante para uma pessoa que muitas vezes tem um desafio, né, de começar a vender? Vai para a rede social, fazer post. Que estratégia que você acha que pode ser interessante? Acho que esse ponto do digital que você disse é muito bacana, porque eu já conversei muito com planejadores que gostariam muito de trabalhar com planejamento financeiro, mas são totalmente avessos ao mercado digital, que a gente sabe difícil. Que a gente sabe que hoje é uma das potências em vendas, é você estar bem posicionado digitalmente. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que existe mundo no offline. Existe também mundo no offline, porque existem pessoas que não têm redes sociais, são poucas, é claro, que não utilizam e que sim, precisam de planejamento financeiro. E basta que você entenda a estratégia de como alcançar essas pessoas fora do mercado digital. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, grupo de networking, por exemplo, eu mesmo faço parte de um grupo de networking, posso falar aqui a rede? Pode falar. O BNI, que é o Business Network International, existe, com certeza tem um BNI na sua cidade, o BNI está presente no Brasil inteiro. É uma forma profissional de você fazer network, existe uma metodologia, existe um investimento para isso. Afinal, no digital, você precisa investir também. Não só no BNI você faz o network, como você aprende também como vender, né? Porque é muito treino. Né? Não adianta a gente passar uma técnica se você não treinar. Exato. Esse também é um grande desafio. Falta de treino. Vender é resiliência, vender é persistência. Você não vai falar com uma pessoa e vender para uma, falar para duas e vender para duas. Provavelmente você vai ter que falar com 10 pessoas para vender para uma, duas. Aos poucos você vai refinando e vai conseguir vendendo para mais pessoas, mas faz parte. Você vai aprender a não se frustrar, que isso faz parte. E tá tudo bem. E tá tudo bem você oferecer o seu serviço de planejamento para uma pessoa e a pessoa fala assim, agora não é o momento. Ou você perceber que talvez você não ofereceu da melhor maneira possível, você não precificou da melhor maneira possível, tá tudo bem, é aprendizado. O próximo você vai fazer melhor, o próximo vai ser melhor. E eu acho que vale uma dica também, que eu percebo que a maioria dos planejadores, assim, não é generalizando, mas boa parte do perfil daquela pessoa que é planejadora é uma pessoa mais técnica, mais analítica, que não se identifica como um vendedor nato, mas, vamos ser sinceros, para tudo na vida,
você precisa vender. Mesmo que você não vá fazer uma venda monetária, mas, por exemplo, num relacionamento, quando você quer provar para o seu cônjuge que o destino A, o que ela sugeriu ou que ele sugeriu, não é a melhor opção, você vai ter que vender o outro caminho. Perfeito. E a venda vai ser concluída se você conseguir convencer essa pessoa de que a sua opção é a melhor. Isso é uma venda. Então, para tudo na vida é venda. Então, não vamos sofrer à toa, né, Luiz? Exatamente. Faz parte do processo, pessoal. Isso acontece, mas, mais uma vez, tem que ir para campo. Não espere estar 100% confiante de que essa é a melhor estratégia, a melhor forma. Você vai fazer errado, você vai aprendendo, você vai refinando, você vai melhorando. A venda, ele é um processo de melhora contínua. E você vai percebendo, essa mensagem que eu mandei para um cliente, para um lead, funcionou, essa aqui não foi legal. Muda, atualiza, refina, mas não existe um caminho que é mais curto do que você não fazer. Isso não tem forma. E para finalizar, é o que você disse. Se acostume com o não. O não você vai receber. Então, a famosa taxa de conversão. Se você precisa metrificar. Falei com 10 clientes para fechar um cliente. Isso quer dizer que você tem uma taxa de conversão de 10%. Poxa, você quer fechar 10 contratos em um mês? Você precisa estar disposto e ter estratégias para você falar com pelo menos 100 pessoas. Uma dica que eu vou deixar aqui para quem quiser melhorar a performance de vendas, ou você usar uma plataforma de CRM para vendas, totalmente ou que necessário. seja uma planilha, que você vai listar um monte de gente que você conhece, nome, telefone, profissão, o que você acha que é uma oportunidade para essa pessoa, e você vai colocando ali contato, primeiro contato, segundo contato, o que eu falei, e você precisa acompanhar isso e colocar isso na sua rotina. Vou falar com X pessoas todos os dias, vou mandar X mensagens todos os dias, seja por Instagram, seja por LinkedIn, seja por WhatsApp, seja por um grupo de network. Você precisa criar uma rotina. Vendas faz parte da sua rotina. Aos poucos, isso vai tomando um peso menor. Não só você vai aprender a vender melhor, mas à medida que você tiver mais clientes, os seus próprios clientes se tornam vendedores do seu trabalho. E aí você se torna ali um planejador financeiro, que você começa a dedicar cada vez mais para a entrega do planejamento financeiro, que essa já vai ser uma própria venda. E pedir recomendação para os seus clientes também é uma estratégia muito legal de vendas. Poderosa. Né? Então todo cliente que você tem é um potencial vendedor para você. Só pedir recomendação para eles. A recomendação, a indicação de clientes, ela é exponencial, né? Exponencial, então, e ela é muito forte, né? Dependendo do nível de clientes que você já alcançou, em algum momento, se você trabalhar bem a indicação, você não precisará de outros canais de prospecção. Exatamente. Que não somente indicação. Porque, partindo do princípio que o planejamento financeiro é um trabalho de total confiança, imagina que os clientes que fazem planejamento financeiro como você, eles têm a intimidade financeira escancarada para você. Sim. Então isso quer dizer que ele confia em você, confia no seu trabalho. Então quando uma pessoa dessa indica alguém, ele praticamente já fez a venda por você. Perfeito. Ele já vendeu, ele já colocou a bola na marca do pênalti para você chutar sem goleiro, para fazer o gol. Exatamente. Então é isso, turma. Tá esperando o quê para começar a vender o planejamento financeiro? Também, se você quiser aprender técnicas e ferramentas, a gente também pode ajudar. Mas no mais é tentativa e erro e vai para cima. Ainda tenho receio de cobrar por fazer planejamento financeiro. Não me sinto seguro. Essa é clássica, hein, Luiz? Essa é clássica. O que você tem para dizer para essa seguidora? Nossa, é uma ótima pergunta. Realmente, acho que tem muitas pessoas que começam a fazer o planejamento financeiro porque gostam do tema, começaram a estudar sobre o tema, começaram a fazer cursos, treinamentos e fizeram para si mesmo, si próprio, e perceberam que, que legal, consegui ter resultado, consegui investir melhor, consegui ter uma organização melhor, e as pessoas próximas começaram a ficar sabendo. Então, ele começou a transformar talvez um hobby, uma coisa que ela gostava, para algo que poderia ser profissional, mas se sente ainda incomodada de, cara, e muitas vezes algumas pessoas, né, começam até a incentivar, por que você não cobra? Por que você então não transforma isso numa carreira, né?
E aí o que você acha? Assim, o que pode ser o gatilho para transformar esse hobby ou esse conhecimento em algo remunerado? É o que você disse, né? As pessoas... É muito tradicional ser o auto case de sucesso. Não, o próprio case de sucesso é a própria pessoa. Sim. Poxa, consegui fazer o meu próprio planejamento financeiro, a pessoa começa a atender amigos, familiares ali no pro bono, sem nenhuma intenção de transformar isso numa carreira, e as próprias pessoas começam a perguntar: poxa, mas você tem talento para isso, quanto custa? As pessoas perguntam sem que você tenha nem sequer precificado isso. E ele não sabe nem o precificar. Exato. E aí, quando a pessoa começa a entender que é viável, né, isso pode ser uma profissão, cai nessa dúvida dessa seguidora. Quanto cobrar? Qual é o valor de mercado? Olha, como planejamento financeiro, planejador financeiro não é que nem uma profissão como advogado, contador, que tem uma tabelinha de quanto cobrar de honorário. Eu acho que no começo, particularmente, é muito natural ter essa dúvida, até porque gera uma insegurança. A pessoa que está começando no planejamento financeiro, é natural que ela se questione: será que o que eu sei é suficiente para transformar financeiramente a vida de um terceiro? E se for, quanto que eu cobro por isso? Eu acho que 90% das pessoas que estão fazendo transição de carreira vão passar por essa fase, por esse dilema. Obviamente não tem uma resposta exata, uma receita de bolo para te dar, mas também tudo vai depender, primeiro, na minha visão, do seu networking. Qual a sua capacidade de conquistar novos clientes? Ela é altíssima, existem muitas pessoas demandando pelo seu serviço. Cara, talvez você já consiga praticar um preço de mercado ali, sei lá, cobrar uma recorrência, numa reunião mensal, que geralmente é o que se pratica, uma reunião mensal. Tem gente que faz metodologias de cobrança de reuniões semanais, isso depende da própria metodologia que o planejador vender. Mas supondo que você, planejadora, faça uma reunião mensal com o seu cliente, poxa, é totalmente viável que você já consiga precificar um planejamento cobrando 400, 500 reais por mês. Sim. Eu digo isso pela vivência que eu tenho de mercado e pelos planejadores parceiros que nós conhecemos. E isso é muito relativo também, porque... Mas a dica que eu dou é: associe a quantidade de network de pessoas que você consegue conquistar como clientes, como novos clientes, junto com o que você se sente seguro de conversar com o seu cliente. Mas tem um ponto, Denilson, que eu acho que muitas vezes as pessoas fazem uma autossabotagem. A questão não é nem o valor de cobrar. As pessoas têm até muitas vezes, eu percebo muito, receio em cobrar. Sim. Por não se sentir ainda preparados. E eu acho que a dica que eu dou muitas vezes é importante começar. A gente nunca vai começar preparado. Se você achar que está preparado, você já começou tarde demais. Isso é verdade. Então primeiro começa, cobra. E às vezes muitas vezes a gente cobrar barato demais também é um erro, é uma falha. Porque às vezes o seu cliente, aquela pessoa ali, talvez ele não vai dar tanto valor. Imagina se a gente, se você vai se consultar com um médico, que ele é recém-formado, acabou de se formar, e o discurso dele chega para você e fala assim: olha, eu vou te cobrar barato, porque eu estou começando, eu vou te cobrar barato aqui, porque eu não sei muito bem quanto cobrar. Se ele demonstrar essa insegurança, você como cliente ali, como paciente, vai se sentir super incomodado, exato, super desconfiado. Imagina se ele é um cirurgião e você tem que fazer uma cirurgia com alguém. Exato, e o planejador financeiro ele tem uma relevância grande no trabalho, na vida dessas pessoas. Então eu acho que não só o valor, mas a confiança de conseguir cobrar isso, de precificar e de falar e de cobrar um valor justo, ela é muito importante. Sim. Isso tudo, acho que é importante a gente dizer, que fazendo aqui o nosso jabá, a gente ensina muito bem isso dentro dos nossos treinamentos. A gente tem uma experiência muito grande em desenvolver e formar planejadores, mostrar para eles não só em como ele pode ganhar essa confiança de cobrar 400, 500, 600, R$1.000 por mês, mesmo para um cara que está ali, ou para uma pessoa, para uma planejadora, como ele fez a pergunta, que está começando, que tem ali com os primeiros 1, 2, 3 clientes. Então é muito
entender o perfil do cliente, a necessidade do cliente e, claro, o momento de carreira. Você não vai conseguir começar a carreira cobrando um valor muito alto, mas também é um erro cobrar muito barato ou não cobrar. Até porque você, pelo fato de não cobrar ou cobrar muito barato, vai fazer com que o seu cliente, de alguma forma, não associe o vai seu depreciar serviço o seu serviço. totalmente. E faz com que ele nem tenha o engajamento necessário Exato. para gerar a transformação que ele quer gerar através do planejamento financeiro. E aí vai colocar todo o projeto por água abaixo. E tem uma chance grande de você se frustrar no início da sua carreira, porque você cobrou o preço errado. Pode parecer loucura, né? Mas Totalmente. cobrar errado, cobrar muito barato, o preço errado, com a confiança, sem confiança, pode atrapalhar esse início de transição de carreira. Pode colocar por água abaixo um projeto que pode ser de muito sucesso. Exatamente. É isso aí. Então espero a gente ter respondido, ajudado. Se a gente não respondeu, manda de novo, manda outras dúvidas que a gente está aqui para responder todas as dúvidas. Boa turma, se você gostou aqui das dicas, acompanha nosso canal, clica, se inscreva. E se você tem mais dúvidas, quer saber como a gente pode te ajudar a se tornar um planejador financeiro, escalar a sua carreira, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder as dúvidas para você. Fechou?